Está começando o Pod Mel, o podcast do agronegócio que vai te ajudar a chegar à superprodução e ao superfaturamento com mel. Eu sou a Jande. Eu sou o Thiago. E eu sou o tal de professor Armindo. Eu vou começar diferente hoje, rapazes. Por quê? Eu estava acompanhando os comentários nos nossos podcasts, nos nossos Pod Mel, e tem um participante lá, chama Júlio César, e ele está questionando e sugerindo também a presença de convidados, especificamente alunos da Escola de Apicultura, para participar do nosso podcast. O que é que vocês acham disso? Era uma das nossas vontades, né, professor? O podcast foi criado para isso. Para isso mesmo. E eu confesso que eu particularmente estou correndo atrás para poder ajustar a tal de OBS dentro aqui desse Google Meet, que se der certo, nós vamos fazer isso. Até porque o podcast ele é um editorial que ele permite essas entrevistas, né? Trazer esse conteúdo mais integrativo, né? E fora também da ceia da abelha, né? Trazer o pessoal de fora, opinião diferente. E não apenas aluno, a gente trazer aluno, trazer apicultor que ainda não é aluno, a gente trazer pesquisadores, a gente trazer pessoas que trabalham a cadeia como um todo, donos de entrepostos, pessoal que trabalha exportação, pessoal que trabalha a parte de distribuição de produtos, professores. Imagina o universo de pessoas que a gente pode estar fazendo isso. Eu quero até perguntar ao pessoal, eu sei que não é de praxe dentro de um podcast a gente fazer isso não. Eu quero saber do pessoal que está aqui com a gente aqui no chat aqui. O que vocês acham dessa ideia? Funciona? A gente trazer gente para cá. Quem que toparia bater um papo aqui com a Jande, com o Thiago e com o professor Armindo, hein? Oh, que bacana. Quem que topa uma parada dessa aí? Conta para mim aí, o pessoal do chat aí, pessoal. Legal, professor. Bacana, eu não é? É interessante trazer porque é uma ideia que a gente estava já Tentando amadurecer, né? E foi questionado, e é importante a gente dar esse feedback que a gente acompanha mesmo, Foi né? no YouTube, colega? Foi. Ah, legal. Foi nos comentários do YouTube. Lembrando, gente, que o podcast ele tá disponível no YouTube e no Spotify, né? Isso. É verdade, hein, cara? No Spotify também. Spotify Acompanha também. A gente tem no lá Spotify. a conta da Escola de Apicultura Cia da Abelha tá lá no Spotify também. É isso aí. Bacana. O cara tá indo embora pra casa, dentro do ônibus ele liga o Spotify dele no celular, não é? Deixa eu botar meu foninho de ouvido aqui, ouvir o bate-papo desse povo, não é? Lavando louça, fazendo café da manhã, cozinhando. A gente Pensa em todo lugar. Gente, top demais. É muita oportunidade que tem para estudo. Nossa, mãe. Bom, resposta devidamente dada, O pessoal né? gostou da ideia. Todo mundo, boa ideia. Eu topo, com certeza eu gostaria. O gerente de produção fuga. Olha bem, eu gostaria. Já temos até candidatos. Tem até muito candidatos, bom. né? Então tá fácil. Essa é top demais. Agora, voltando pro podcast de hoje. Tem um assunto que ele é muito legal e que tem muita gente que está conhecendo a apicultura agora. Tem gente que já conhece há muito tempo, mas que comete algumas falhas ou que precisa melhorar alguma coisa. E eu quero perguntar para o professor e para o Thiago, como funciona um apiário? Bom, Isso é muito bacana. bacana demais, né, Thiago? Muito legal. Talvez a primeira pergunta seja... Exatamente. Antes da gente dizer como que ele funciona, muita gente tem dúvida, sabe, gente? Até porque... O que é um apiário? Até porque tem muita gente que está começando agora ou muita gente não começou ainda. Exatamente. Quer entrar para o mundo da apicultura e tem essa dúvida. Professor, o que é um apiário? Pois é, o que é um apiário? Apiário, até pegando da ideia do agronegócio, né? Se a gente pensar ali, por exemplo, uma pocilga de porcos. Você tem um porco. E a reunião de todos os porcos dentro de uma pocilga, o que você tem? Você tem a pocilga, que é o chiqueiro. Você tem ali a galinha sozinha. É o galinheiro? Não, sozinho. Sozinho não é. Agora, se você reúne aquele tanto de galinha, você tem o galinheiro. Você tem ali as cabeças de boi, de vaca, você trouxe o boi e a vaca para o curral para colocar o sal para ele de manhã ou no período da seca dar silagem para ele comer. Tem um rebanho lá. Então, o que você tem ali? Ele está no curral. E o apiário? E o apiário? A colmeia de abelhas, a reunião das colmeias de abelhas, a união delas, você tem o quê? Você tem o apiário. Então esse termo apiário, ele se refere ao quê? Ele se refere exatamente... Opa, já tem fone dando eco aqui. Eita, Lilian. Esses microfones nós vamos ter que ver, viu, Thiagão? O que está acontecendo? Oi. Tá dando probleminha aí, professor? Tá dizendo aí que tá dando eco. Gente, diz aí se tá dando eco, nós vamos ajustando aqui. Achei que tinha resolvido, coloquei mais entradas diferentes aqui. Mas vamos lá, só um que falou. Então a turma comentando a respeito de apiário. O apiário é a reunião das colmeias. O local onde você reúne as colmeias
É o apiário, da mesma forma o local onde você reúne o gado. É o curral, onde você tem o porco reunido. É o chiqueiro, onde você tem a galinha. É o galinheiro. E o apiário é esse conceito. Falando de abelhas, meliponário é apiário? Meliponário é meliponário. Não é apiário. E o que é meliponário? E o que é meliponário? É o local onde você reúne as colmeias de abelhas sem ferrão. É o meliponário. Ah, mas por que não é o nome de apiário? Porque o nome apiário ou meliponário, ele remete ao quê? Ao gênero da abelha. Apiário vem de quê? De abelha apis. Então, o apiário é a reunião de colmeias de abelhas do gênero apis. Apis, apiário. É abelha com ferrão. Abelha com ferrão. E o meliponário remete a abelhas do gênero melipona. Então você tem abelhas do gênero melipona. Então se você tem meliponas, você tem o meliponário. Meliponário. Então são termos conceituais e que a pessoa que vai se aventurar na criação de abelhas, ela tem que fazer o quê? Ela tem que ter esse domínio desse conceito. Porque existe uma confusão muito grande e essa confusão muito gigante ela acaba caindo até no meio da imprensa. Que direto eles fazem matérias, por exemplo, sobre a abelha com ferrão. Isso. Ah, vamos falar agora da rainha da abelha com ferrão. Aí vai mostrar a abelha de uma rainha sem ferrão. Eles adoram mostrar uma rainha de abelha tiúba, ou então de abelha uruçu. Vai pela aparência. O que tem a ver rainha da abelha uruçu ou da tiúba com a abelha apis? Tem nada a ver. E o tanto que é importante a nomenclatura, né? Porque a gente fala, nós somos a Cia da Abelha, é uma empresa que trabalha com apicultura, a escola de apicultura, escola de apicultura. O pessoal pergunta, vocês tratam de abelha sem ferrão? Pois é. Abelha sem ferrão não tem nada a ver com os apicultura. Os treinamentos gratuitos nossos, o que a gente recebe de mensagem, professor, vocês vão fazer o treinamento gratuito, esse treinamento vocês vão tratar de abelha sem ferrão? Não, amigão, é abelha com ferrão, é um curso de apicultura, não é um curso de meliponicultura, é um curso gratuito de apicultura. Então, até o termo apicultura e meliponicultura, as pessoas elas desconhecem. E desconhecem ao ponto até, eu me lembro bem lá em Minas, já contei várias vezes essa história aqui, mas sempre é bom lembrar que tem gente que não sabe, né, Tiago? A gente lá, começando a apicultura, com muita dificuldade na apicultura, tudo mais, aquela coisa toda. Tô vendo aqui um colega aqui, Gesiel Santos. Gesiel, é o Gesiel aí de Minas? Conta aí pra mim, Gesiel, se você é o Gesiel daí de Minas. Gesiel, cara, Gesiel foi o grande, se é ele mesmo, se é o Gesiel mesmo, ele foi o grande causador de eu ter conhecido a Janaína, você acredita? Nossa! Pensa bem. Se foi ele mesmo que tá aqui, conta pra mim aqui, né, Gesiel. Se é você mesmo aí, Gesiel aí do Jardim Riacho aí, conta aí pra mim, cara, né? Se não for que o Gesiel seja parabenizado, pois porque é, foi um cupido. Ué. Mas quando eu lembro dessa história, que a gente perdendo muita abelha, com muito problema, tudo mais, aquela coisa toda, a gente foi procurar o cara lá da Emater, o extensionista da Emater, e lá com o extensionista da Emater, a gente chegou, e aí, seu fulano, tudo bem? Estamos aqui com umas dúvidas aí de apicultura. Opa, chega aqui, vamos tomar um café, tomar uma água. Apicultura é aquele negócio que cria peixe, né? Opa! Amigão, apicultura é um negócio que cria abelha. Ah, abelha, ih, rapaz, a abelha eu não entendo muito não. Mas se for de piscicultura de boi, aí é comigo mesmo, né? Pelo menos ele não falou de acupuntura, né? Aquele da agulha. Exatamente. Mesmo. E, professor, falando sobre essa questão do apiário, você tem uma colmeia lá na fazenda, no toco do pau. É um apiário, professor? No toco do pau, não. É uma abelha selvagem que está no toco do pau. Mesmo tá na estimação, tem 10 anos que tá no toco do pau. Ela está lá no oco da árvore. Ela está lá naquele alto da rocha. Ela está lá naquela galharia de árvore. Tá ali aquela abelha ali. Aquilo ali é um apiário? Não é um apiário. É abelha solta na natureza. Só ter abelha na fazenda. Tô passando na minha fazenda, encontrei uma abelha, em qualquer lugar eu tenho um apiário. Não. Não é assim. Só a gente imaginar. A gente tá nos tempos da novela Pantanal, é ou não é? Verdade. Tem o gado lá do Zé Leôncio que tá ali no curral, os milhares de cabeças de gado dele. Mas ele começou todo o trabalho dele de gado como? Indo capturar boi marruado no meio do mato, que era boi selvagem. Boi selvagem, isso existia realmente no Pantanal. É interessante esse dado da novela, porque você imaginar que no Pantanal aí, há 80, 90, 100 anos atrás, você tinha gado selvagem que reproduzia no meio do mato.
Era bicho selvagem, igual onça. Cavalo também, né? Então você imagina. Mustangs. Exatamente. Então você imaginar esses animais que são selvagens, um gado solto no meio da floresta, lá no Pantanal. Ele é gado de curral? Não, ele é um animal solto. A mesma coisa é a abelha que está no meio do mato, um animal selvagem. Né? Professor, e aquele tiozão que tem a fazenda e começou a capturar abelha, e tem uma abelha debaixo do pé de manga, tem um lá perto do chiqueiro, tem um lá em cima do morro, tem um lá na beira do rio. Ele tem uma piara também, professor? Ele tem uma fazenda de abelhas, né? Ele tem uma fazenda de abelhas, a abelha é toda espalhada, né? Você tem um conceito que ele é dogma na apicultura em relação ao conceito de apiário, é qual? Apiário é o local onde você reúne as colmeias. Mas não é reunir as colmeias uma aqui, a outra 200 metros, a outra 300 metros, a outra 500 metros. O cara tem uma fazenda, por exemplo, ali de 90 alqueires de terra, e naqueles 90 alqueires de terra, o que ocorre? Ele tem ali 200 colmeias espalhadas em 200 alqueires. Ou seja, ele roda 20 quilômetros dentro da fazenda dele para poder visitar uma colmeia. Isso não existe. A logística disso é uma coisa totalmente viável. Ele não tem como controlar as colmeias, ele não tem controle de desenvolvimento, ele não tem controle de predadores. Então tem que estar reunido em um local só. Quando você reúne as colmeias, aí você tem um apiário. Professor, tem uma dúvida que eu tenho. Assim, a gente fala muito em colmeia, colônia, enxame. Existe diferença nessas terminologias que são usadas para apicultura? Existe sim, gente. Porque quem está ouvindo, às vezes a gente fala, tem hora que a gente fala colmeia, tem hora que a gente fala enxame, tem hora que você fala colônia. A impressão que dá é que é tudo a mesma coisa. O pessoal confunde isso demais, né? É a mesma coisa, diferente. Deixa eu só responder o Gesiel. Ele está falando que é ele mesmo. Gesiel. Ele foi o cupido entre eu e a Janaína. Grande Gesiel. Que bom te ver aqui, cara. Você sumiu, pô. Teve aí o cinquentenário aí de seu Armindo da Dona Cláudia. Você não tava, rapaz. Tava te esperando lá, moço. E ele está dizendo que ele tem um apiário aonde era um apiário nosso. Olha que bacana. Então, a gente cedeu espaço para ele instalar o apiário, é verdade. Olha, né? A gente fez isso. Apiário dele lá, hein? Olha bem que bacana. Porque era muito apiário que a gente tinha, né, Thiago? Era 18 apiários. E o Gesiel, ele realmente pegou um deles aí. Gesiel, que alegria ter você aqui com a gente aqui no podcast, cara. Bom demais. Bacana. E o conceito, né, gente? Esse conceito de colmeia, colônia, enxame. Que confusão é essa, né? Existe realmente uma confusão na cabeça, inclusive dos apicultores. O apicultor, o tempo todo, ele erra essa questão conceitual que é fundamental. Quando a gente tem a ideia de colmeia é a caixa de madeira. É a colmeia de madeira. Estando com abelha ou sem abelha, a colmeia é a caixa de madeira. Ah, mas ela tem uma abelha dentro. Beleza, então ela tem uma colônia dentro da colmeia, que aí é o outro conceito. A família da abelha é uma colônia. O enxame de abelha lá no alto da árvore, igual você perguntou. O enxame de abelha no alto da árvore, ele é uma colmeia? Não. Ele é uma... Colônia. Opa, 10. Ele é uma colônia. E um enxame pequenininho, que tem ali uma mãozinha de abelha, que você vai colocar dentro da caixa isca. Ele é uma colônia de abelhas? Ainda não. Ainda não. Conceitualmente, ele é um enxame. E até fala aquele que enxameia. Isso. É aquele pouquinho de abelha. É aquele pouquinho de abelha. Então ali você tem um enxame. E o enxame ele está dentro da caixa isca. Ele está dentro de um núcleo. Aquela caixinha de 5 quadros que a gente chama que é o filhotinho da colmeia. O filhote da abelha é o enxame. É o enxame. Agora ele atingiu os 5 quadros. Você transferiu para o ninho. Passou os 5 quadros, ele recebeu outros 5 de cera e começou a crescer. Do momento que ele foi para a colmeia definitiva com 10 quadros, aí ele é uma colônia. A colônia fica dentro da colmeia. A colônia fica dentro da colmeia. O enxame também fica dentro da colmeia. Só que a colmeia do enxame é qual? É a caixa definitiva grande ou é o núcleozinho de 5 quadros? O núcleo, caixa isca, é aquela... É colmeia. Tudo é colmeia. É um colmeia. Então a estrutura onde a abelha mora. Se a gente imaginar, por exemplo, uma abelha que está dentro de um cupim. Dentro de um cupim. O que é a colmeia daquela colônia? É o cupim. É o cupim. É o cupim. Sim. Quando você imagina de onde que vem? De onde que vem a origem da palavra colmeia? A origem da palavra colmeia, ela vem de colmo. O que é o colmo? O colmo é o termo usado pelos antigos egípcios, pelos sumérios, usado pelo povo hebreu,
para se referir ao quê? A estrutura de barro que era criada em forma de colmo, em forma de colmeia, para poder colocar a colônia de abelha ali dentro. Então, o colmo de barro é a colmeia? É. O oco da árvore é a colmeia? É. O oco da árvore. O oco do cupim é a colmeia? É. A colmeia de abelha, a caixa de madeira é a colmeia? É. Estando vazia ou não, ela é a colmeia. Só desligar um telefone que tá tocando aqui. Ao vivo, gente. Ao vivo. E professor, quantas colmeias eu preciso ter para falar que eu tenho um apiário? Vamos lá, só complementando a ideia da colmeia, para não ficar confuso para a turma aqui. Então a gente tem ali a caixa da madeira, que é a colmeia. Sim. Do momento que você tem um enxame de abelhas ou uma colônia de abelhas, na natureza, por exemplo, ali não é colmeia. Ali é um enxame ou uma colônia. Quando aquele enxame ou aquela colônia foi para dentro da caixa de madeira, aí você tem uma colônia de abelhas na colmeia. Não, professor, mas que tem confuso, tem que ser confuso assim? Gente, é uma questão puramente o quê? Puramente de terminologia. O apicultor tem que ter essa diferenciação, por quê? Porque na hora que ele buscar uma literatura, ele buscar um livro, ele buscar uma publicação, as terminologias são feitas dessa maneira, né? Então, para não haver confusão. E sabe o que é importante também, professor? Além da questão da literatura, além da questão de procurar num livro, por exemplo, na prática, você vai comprar um enxame, uma colônia ou uma colmeia. O camarada, não, vou te vender uma colmeia. Você chega lá... Eu vendo colmeia na companhia da abelha. O enxame tem um preço, a colônia tem outro preço e a colmeia tem um outro preço. Inclusive, você tá comprando o quê? No nosso treinamento, no nosso curso, no curso de manejo avançado de captura, resgate e compra de abelha, a gente aborda isso, gente. A gente aborda essa diferenciação que o Thiago abordou. Por quê? Porque na hora de você, a pessoa está ali com um apiário com 30 colmeias de abelhas para venda. Beleza. O preço do enxame é um. O preço da colônia é outro. O preço da colmeia de madeira é outro. Então você tem 3 parâmetros para você determinar qual que é a valoração que aquela pessoa está pedindo no preço da colmeia. Se o camarada chega e fala, R$300. É caro ou barato? Colmeia. Não sei. Mas é o que você está vendendo? Como diz o menino lá do Pantanal, sei lá. Não é? Sei lá, R$300. É caro ou barato? Sei lá. Tem que avaliar. Você tem que avaliar o estado do enxame. O enxame ou colônia. É favo novo? É favo velho? Tem os 5 pontos de perfeição? É rainha nova? É rainha meia-idade? É rainha velha? O enxame está recebendo nutrição? O enxame está tranquilo? Está tudo beleza? Tem muita população de abelha? Essa é a situação do enxame. Às vezes o enxame está numa situação muito boa. Pô, o enxame é top, rainha nova, tudo bacaninha. Quando você vai ver o estado da colmeia, a colmeia está podre, a colmeia é velha, a colmeia está estragada, a colmeia está quebrada, os quadros estão quebrados, ou então um quadro de madeira ruim. Então aí você já teve uma perda de valoração do preço do produto. Por quê? Porque quando você foi avaliar a situação da colmeia, o preço do material despencou. Então a pessoa ter essa informação, ela é muito importante. Como você falou mesmo, Thiago, não é só prefeito de pesquisa, não. É prefeito prático. Você não tomar prejuízo. Não tomar prejuízo. E assim, bem sinceramente, eu desconhecia. E olha que eu já estou há algum tempo e de verdade, enxame colônia. Nós fizemos em 2016 vários treinamentos no interior de São Paulo, até em função lá daquele programa solicitado até pelo Ministério Público Federal a respeito de mortandade de abelhas em área de cana, tudo mais. Foi um projeto que deu muito certo, foi muito bom. Eu não esqueço de um gerente de uma unidade da Cófico lá de Catanduva. O gerente da Cófico de Catanduva, ele ficou tão encantado com o treinamento de apicultura que ele virou apicultor. Não é muito difícil acontecer. Só que ele montou o apiário dele simplesmente tomando por base o treinamento que a gente aplicou dentro da Cófico. Um treinamento de 2 dias. E ele não seguiu aquela orientação ali fundamental que a gente diz, começa com no máximo 5 a 10 colônias. Já chegou um apicultor que tinha mais experiência, vendeu para ele 50 e ele não tinha experiência nenhuma. Nossa. Minto que minhas abelhas não vão para frente, porque eu estou alimentando. Mas você está alimentando como? Não, eu estou alimentando coletivo.
Rapaz, mas você está alimentando coletivo? Que experiência que você tem de alimentação coletiva? Não, porque o fulano está me ensinando, ele me vendeu as abelhas, me vendeu as colmeias, me vendeu as colônias, tá tudo mais, mas eu não estou conseguindo rendimento. Falei assim, não, fulano, então calma, mês que vem eu estou voltando aí, vou aplicar mais um treinamento, eu vou me propor aí no seu apiário para a gente poder fazer uma avaliação. Quando eu cheguei lá, gente, tudo colmeia de cedro. Colmeia boa, topíssima, madeira, um material de primeiríssima qualidade. Tiago, um trem espetacular. Suporte tudo montado, apiário muito bem montadinho. A parte do apiário ele seguiu tudo bacaninha. Quando abrimos as colmeias, os enxames estavam tudo morrendo. Quadro velho? Quadro velho, favo velho, rainha esgotada, população diminuta. Então, assim, ele foi feito de bobo. O apicultor maquiaram o apiário. Maquiaram o apiário e venderam justo para o gerente da Cófico. Olha bem, para o gerente da Cófico vendeu um apiário de 50 caixas, de 50 colmeias top, colmeia. Mas a colônia estava um lixo. Um lixo, né, Tiagão? Quase que eu trombei aqui, né? Essa local também. A colmeia estava um lixo. Perdão, a colônia. A colmeia estava top. Até eu confundo, tá vendo? Então é assim, então tem que ter essa ideia para não fazer coisa errada, é ou não é? Você tinha perguntado, gente, sobre a questão da... De quantas colmeias eu preciso ter para dizer que eu tenho um apiário? Vamos lá, quando a gente tem ali, que a gente pensa um conceito, por exemplo, do frango, um frango sozinho não é um galinheiro. Você tem que ter vários frangos para poder você ter um conceito de galinheiro. A mesma coisa o boi, a mesma coisa o porco. Mas na abelha é diferente. Na abelha... Você tendo uma colmeia de abelhas, uma colônia de abelhas na colmeia, dentro da inspeção agropecuária já é considerado um apiário. Até porque você tem um trabalho para transformar aquele terreno em apiário. Exatamente. Né? Existe um método, inclusive, que a Cia da Abelha tem, que você transforma aquele terreno em apiário. Não é só você colocar uma colmeia num ponto e vira apiário, não. Tem uma questão de segurança, de localização. A área em si do apiário. Que a gente vai tratar isso daqui a pouco. Porque aquela área do apiário você vai ter que ter uma área um pouco maior. Você muitas vezes não vai ficar só em uma, né? Então, no caso do apiário é diferente. No caso do boi, não. Um boi sozinho não faz o curral. Se bem que o curral em si, você pode fazer o curral, pode colocar um boi lá dentro, você tem um curral. E o galinheiro também. Se você tem um galinheiro, você montou aquela estrutura... Mas a inspeção agropecuária ela só considera a partir de 2 unidades de animal. Você tocou num ponto interessante, Thiago, que eu vou perguntar agora para o Armindo. Eu posso ter... Aqui em Goiânia tem, lá em Brasília, de onde eu veio, tem, assim, nas casas mais para o interior, tem. Eu posso criar uma galinha no meu quintal, no meu terreiro, eu posso criar... Porco não pode, porco já não é permitido pela vigilância sanitária. Mas eu posso ter a galinhazinha lá no meu terreiro. A abelha, eu posso ter uma colmeia no meu quintal, na cidade? Um apiário. Não, abelha em hipótese nenhuma você pode ter na cidade. Hipótese apiário, nenhuma. Apiário. Meliponário pode. Olha aí a ideia do conceito que a pessoa tem que estar atenta. Meliponário eu posso ter na cidade? Pode. É verdade. A abelha sem ferrão. Olha a confusão que o pessoal faz. Professor, eu posso ter um apiário na cidade? O professor fala, não pode. Mas meu vizinho tem 4 jataí lá. 4 enxames de jataí. Amigão, jataí é meliponário, não é apiário. Nossa, gente. Então a confusão que as pessoas... Mas por que existe essa confusão? Porque as pessoas não têm conhecimento. E eu acho que quem gerou essa confusão foi a mídia. Vocês acreditam nisso? Acredito. Eu acho que o povo uma reportagem mal feita atinge tanta gente, mistura tanta tem coisa lá. uma abrangência tão grande que acaba que confunde todo mundo. Então, apiário na cidade... De jeito nenhum. Mas e abelha com ferrão. Eu lembro, tem um amigo, não vou nem falar o nome dele aqui, mas tem um amigo meu que ele mora aqui em Goiânia, num condomínio fechado. Goiânia tem muitos condomínios fechados e até bem elegantes, são uns condomínios bem bonitos aqui. É verdade. E eles são lotes muito grandes, o pessoal coloca a casa na frente, no fundo aquele quintalzão maravilhoso. Ele tem uma cerca viva que separa, não tem nem muro nos condomínios aqui em Goiânia, mas ele tem cerca viva que separa a casa dele dos vizinhos e ele tem um apiário no quintal dele. Ele tem 5 ou 6 colmeias grandes, bonitas. E lá, ele faz até colheita lá no meio. Ele está fazendo a criação de pitbull de asa. Exatamente. De asa e ferrão. Pitbull de asa e ferrão. O pitbull ele é lindo, bonito, mansinho, mas que cachorrinho lindo, não é? Até o dia que ele come um. Gente, me perdoa muita franqueza. Você tem criador de pitbull aí acompanhando aí, mas o pitbull ele é muito lindo. Até o dia que ele morde o primeiro e mata o primeiro.
Porque no dia que ele mata o primeiro, no dia seguinte eles estão vindo recolher o cachorro. E às vezes não dá tempo nem de recolher o cachorro, às vezes o próprio dono, ele tem uma decepção tão grande que ele mesmo já encarrega de eliminar o cachorro. Verdade. Então, não existe criação. Esse então de condomínio, pelo amor de Deus, Thiago. Em condomínio então, gente, você tem ali um regimento interno de todos os condomínios que é muito claro. Criação de animal peçonhento é proibido. Quando você pega todas as leis orgânicas municipais, criação de animal peçonhento em cidade é proibido. Você pode criar cobra em cidade? Você pode criar abelha em cidade? Você pode criar vespa em cidade? Boi em cidade? Ah, mas o boi não é peçonhento. Boi não é peçonhento, não. Mas se um boi pegar um indivíduo e dar uma cabeçada no cara, ele mata. E até por questão sanitária, né, professor? Por questão sanitária. Porco. Não pode criar porco. Você vai criar porco no... Por questão sanitária. Tá louco, aí. Vamos criar porco lá na Avenida Paulista? Pelo amor de Deus, gente. Então não existe, gente. Eu arrisco uma fala desse amigo, que eu devo conhecer. Mas as minhas abelhas são mansinhas. Não, ainda tem essa, porque tem a turma ainda da abelha europeia mansa, da abelha europeia com ferrão, que a abelha mansa é mansa. Mansa sim. Ninguém tá dizendo que não é mansa, ninguém nega que ela é mansa. Ninguém nega que ela é mansa. Mas exatamente por ela ser mansa, a maioria dos casos de morte que a gente vê entre apicultores, não entre a população geral, que sendo a abelha mansa ou a abelha brava, ela vai atacar mesmo. Na população leiga. Mas entre apicultores, qual que é a abelha que mata mais? É a abelha mansa. É a abelha mansa. A que mata mais é a confiança do apicultor. É a confiança dele. É a irresponsabilidade dele. Não, eu vou tirar a roupa porque a abelha é mansa. Então eu vou trabalhar sem roupa aqui, tem problema não. Isso é o que a gente mais vê. Quando a gente ouve dizer, o caboclinho está sendo enterrado. Por quê? Porque ele negligenciou o material de segurança. E quando a gente fala de apiário, professor, lembrando pelo lado da abelha, é muita vantagem para a abelha, né? Porque você tem um local específico, uma estrutura bem determinada, bem delimitada, em que você traz aquelas boas condições de sobrevivência da abelha, traz boas condições biológicas para você criar aquele animal. Então, o apiário, ele tem um lado bom para a abelha, né? Para a abelha, o apiário montado, né, Thiago? O apiário montado. Apiário da abelha. O apiário de ser da abelha, exatamente, dentro do método de ser da abelha. Vamos estipular um padrão. Porque o que a gente vê por aí é apiário. Jande, você que roda muito ali, Goiás, muito apicultor ali, tudo mais. Você chega, você encontra às vezes ali um amontoado de caixas de abelha, de comércio de abelha. Mas você está vendo ali um apiário ou um amontoado de abelha? Um amontoado, Um amontoado. Né? Porque a gente subentende-se que o apiário tem que ter uma organização. Vou contar para vocês, eu estava acompanhando o grupo do Facebook hoje, até um aluno da Cia da Abelha. Olha. E ele reconhece que ele cometeu um erro, ele não seguiu o método e ele reconhece lá no vídeo dele que ele cometeu esse erro. Vem 3 rapazes descendo uma ladeira e ele fala assim, olha essa ladeira que eu estou descendo. Agora imagina, ele fez uma colheita de 5 melgueiras. Ele fala, agora imagina subir essa ladeira com um andor, com as melgueiras em cima, 300 metros de subida. Andor é padiola, viu, gente? O pessoal de Minas padiola. Aí conhece por padiola. Eita, aí ele falou padiola. assim, já vi meu primeiro erro. Assim, o apiário tem que ter um fácil acesso. A gente vai falar sobre isso, porque para montar um apiário, um método C da abelha tem um passo a passo. Né, tem um passo a passo. Então tem um método para você montar um apiário e se você não segue esse método, é problema para o apicultor ou problema para a abelha. Sim. Você tem mapeamento de satélite que você tem que fazer para determinar quantas colmeias. Você tem a escolha do local em relação à posição, em relação à sede da propriedade, em relação ao curral, em relação à água, em relação ao sol, em relação ao ambiente meio sombreado, ou seja, sol pela manhã, sombra na parte da tarde preferencialmente. Então você tem vários fatores, o apiário limpo, aplicado sal e cal para poder combater ali formiga, cupim, praga terrestre ali que destrói a colmeia. Então, é tudo isso reunido que vai a entrada do apiário, o acesso para o apiário, o carro ir dentro do apiário, do lado da colmeia, distância de segurança. Então são muitas variáveis reunidas que vai constituir um apiário. Agora a pessoa faz um amontoado de caixa no fundo do quintal, de preferência no meio de um monte de caixote já velho que ele já guarda no fundo ali de um galpão, é ou não é? Verdade. Ou seja, já colocando a abelha ali mesmo ali de uma forma
como se ela fosse um animal que tivesse na mesma categoria dos restos de coisa que ele guarda no fundo da fazenda. Ou seja, ele está pondo a abelha no meio do lixo da fazenda. Lixo, para assim dizer, entre aspas. Esse é né? um ponto que a gente... Isso não é apiário. Entulho, né? Assim, Entulho, isso, o termo foi bom, gente. Um entulho. Isso é apiário? A gente ia tratar esse ponto aqui no final, mas o professor já levantou essa bola, eu vou chutar aqui, professor. A pessoa que não segue um método correto para montar o seu apiário. Que ele é o caixoteiro, ou a pessoa sem conhecimento que quer criar abelha, coloca tudo lá, ele vai ter isso vai ter influência na produção de mel dele? Totalmente. Porque se ele não tem o cuidado da montagem do apiário, eu vou te citar um exemplo, em relação ao sol pela manhã e sombra na parte da tarde. Boa. Aí ele instala um apiário 100% sombreado. A abelha vai dar produção de mel? Ela vai dar a produção de mel, mas vai dar uma produção de mel 70% menos do que ela poderia produzir. Se a gente imaginar, por exemplo, um apiário que está instalado ali, no local que não tem um acesso tão bom de segurança. É problema tanto para o dono da propriedade, quanto para a própria abelha, que pode ser roubada. Verdade. Eu tive esse final de semana passada, na propriedade, um aluno nosso lá em Itumbiara. Uhum. A Isabela foi fazer vestibular lá, que ela está prestando agora o vestibular para medicina, quer ser médica. Uau. Isso aí, minha filha, Brasil estuda todo mesmo. aí. Estuda mesmo porque o trem é bruto. Então a gente deixou ela lá na prova e a gente foi lá na fazenda do George, aluno nosso dessa última turma, rapaz. Uma fazenda linda, um lugar maravilhoso, puro pasto apícola. Puro pasto apícola, água doidado. Pra você ter uma ideia, ele tem uma mina. Maravilha. Ele tem uma mina que ele faz, inclusive, captação de água, já com toda a certificação. Ele tem um entreposto de água para beneficiar e distribuir água gasosa que sai do poço dele. Nossa, que maravilha. Água com gás. Água Nossa. mineral gasosa. Desconhecia. Então ele faz invase ali de galões e mais galões, milhares de galões para distribuir. E ele quer também trabalhar a abelha, porque como ele já tem uma propriedade que é para água, ele tem que deixar a floresta. Sim. E ele deixando a floresta, falou, pô, eu posso explorar a apicultura aqui também. Ótimo. E comprou a escola de apicultura, Tiagão. Tá feliz da vida estudando, uma fazenda maravilhosa, rapaz. E aí ele foi mostrar o local que ele queria instalar o apiário dele. Quando a gente foi andando, oh, bacana e tal, não sei o quê, muita mata. Pô, cara, muita mata. Aí mostrou o local realmente bacana. Quando eu tô vendo um carro passando logo ali a 50 metros. Ué, por que aquele carro tá passando? Não, essa aqui é a estrada rural que dá acesso para as fazendas todas aqui da região. Opa. Pera aí, cara. Seu pé tá no lugar errado. Porque uma das variáveis que você viu lá na escola de apicultura para instalação de apiário é que ele tem que estar longe também da estrada principal rural que dá acesso às fazendas. Não, professor, mas aqui é todo mundo amigo meu, ninguém vai mexer com a abelha não. Rapaz, o ladrão de abelha é o que fala assim, ô meu amigo, ainda bate nas costas. É meu amigo e 3 horas da manhã tá lá roubando suas abelhas. Ô cara, e o mapeamento dele, 130 colmeias. Mas vem de longe quem quer também. 130 colmeias. 130, você, rapaz, se você colocar aqui R$1.000 de investimento em cada uma, é 130 mil de investimento. Como é que você põe 130 mil de investimento na beira de uma estrada que passa a gente para lá e para cá? Você não vai instalar apiário aqui, não. Ah, não sei, você não vai, não. Se você instalar apiário aqui, eu venho aqui brigar com você. Não, e segurança também. Ele não segurança. pode... Não, e ele tem terreno demais, pô. O cara tem lá 40 alqueires lá de terra lá e não encontra um lugar. Encontra um outro lugar. Essa questão é tão importante e tem um fator que a gente... experiência própria. A gente instalou um apiário num local na fazenda que era perfeito. A sombra perfeita, mas só que de repente, de um ano para o outro, as plantas que tá... Aí você isola a área, né, do apiário para não ter mais roça, essas coisas assim. As árvores cresceram e de repente o que tinha meia sombra virou sombreado total. Teve que mudar. Teve que mudar. Acabou ficando muito escuro, muito frio, muito úmido. A gente tem que pensar até nessas variáveis. A gente tem que... Isso aconteceu... A instalação do apiário, ela responde por 50% do sucesso do seu apiário, para a superprodução de mel. Professor, senão você vai ter um apiáriozinho comum tirando micharia. Isso, eu vou até fazer uma pergunta, professor. Isso aconteceu com a gente e eu não sei se é normal. Nós temos uma propriedade até boa, são 20 alqueires goianos lá da quantos hectares? 80 hectares. 80 hectares. 80 a 100, né? 4,8, né? 100, Quase 100 hectares. Quase 100 hectares. Um espaço muito bom, uma região muito boa de cerrado, professor. E nós achamos um lugar muito bom para montar um apiário e não foi o lugar ideal. Erramos
no primeiro local que a gente escolheu para montar o apiário. Demorou 1, 2 anos para a gente fazer toda aquela busca e achamos o local perfeito. Hoje está no local que é muito bom. Acesso, segurança, distância, tudo perfeito. Exato. Mas de primeiro nós erramos. É normal o apicultor de primeiro errar o local assim? Você sabe por que é, Thiago? Porque ele ainda não tem. É o primeiro apiário que ele está montando. Experiência, né? Quando a gente coloca ali para a turma, né, da importância, por exemplo, do mapeamento satélite. Respondendo a sua pergunta. Da importância do mapeamento satélite. Porque a pessoa antigamente, como é que a gente montava apiário antigamente? Ah, não, vamos montar no cavalo aqui para poder ver o que tem na fazenda de todo mundo. Você rodava tudo quanto é lado, né? Encontrou muito, vamos botar umas 30 caixas aqui. Se produzir bem com 30, aumenta para 50. Se produzir bem com 50, aumenta para 60. Se produzir mal com 60, cai para 30. Ou seja, achômetro não funciona. O achômetro não funciona. Isso aí já parte de um erro da pessoa não fazer o mapeamento. O mapeamento hoje ele derrubou esse conceito antigo de você instalar apiário por achômetro. Agora, no primeiro ano, o que é que eu oriento nos nossos treinamentos? A pessoa começa com, no máximo, 5, 10 comércios com abelhas. Verdade. No máximo. Porque o primeiro ano, Thiago, o apicultor ele vai errar. No primeiro ano, o apicultor tem que errar. No primeiro ano, o apicultor tem que agradecer por errar. Porque o erro te conduz o quê? A melhor escola que tem para o apicultor é ele errar. Ah, mas professor, mas aí ele tem a escola de apicultura, por que ele errou mesmo assim? Porque na hora que ele vai vivenciar na prática, aí ele vai ter realmente um ensino que ele vai gravar para a vida dele. E que nós aprendemos lá também. Quando você erra no primeiro ano, você erra barato. Você erra barato, porque você está errando com 5, 10. Agora você vai errar com 50, 100? Olha o menino lá, o gerente lá da Cófico. Rapaz, mas foi um prejuízo, moço. Pois é. Porque foi 50 comércios que ofereceu para ele a R$600 cada uma. E um ponto também que faz parte do método para você montar o seu apiário é questão do suporte. Sim. Tem gente que monta o apiário e cava aquele buracão, mete o topo de aroeira ou põe aquele tubo de PVC e Nossa põe Senhora. Concreto, né? Para Concretado. colocar o apiário em cima. E não faz parte do método C da abelha. Não faz parte do método C da abelha. E por que não faz parte? Não faz parte porque, primeiro, tubo de PVC e toco de aroeira, né? Toco de aroeira você tem que desmatar a floresta. E a aroeira é uma planta que produz tanto mel e o cara vai cortar uma árvore de aroeira para fazer um toco para colmeia, além de virar veneno para formiga. E o cano de PVC é o trabalhão de você ter que encher um cano de PVC de concreto, o peso que isso vai chegar, e você ter que cavar buraco no apiário. Pelo amor de Deus. Ah, mas o apiário eu vou instalar, nunca mais vou tirar. Você que pensa que não vai tirar. Aconteceu com a gente. Não existe apiário que fica eternamente no lugar. É igual gado. Você deixa sempre um gado no lugar? Gado não está transferindo de um lugar para o outro. Às vezes você está com a fazenda ali, você tem ali o curral ali, você não monta um outro curral? É. A mesma coisa é um apiário. E é Você natural tem que achar um local melhor, né? Tem que ter essa disponibilidade de ter a opção de mudança. Tem que ter. É importante. E aí você tem que ter um suporte bom. Sim. Porque se você tiver que ter um suporte para poder trocar e abrir um buracão de todo tamanho ali para ter que cavar todas as vezes, olha que sofrimento. E para o pessoal que não conhece, antes da gente fazer a próxima pergunta, como é que é o suporte indicado pela Cia da Abelha? Gente, o suporte indicado pela Cia da Abelha é um vergalhão 5,16 polegadas, de ferragem mesmo, de construção, onde ele é feito toda a dobra dele, com solda MIG de resistência, para poder dar conta de fazer ele uma resistência boa, né? E ali você ter ali a instalação boa do apiário. Faz né, um cavalete. o cavalete. A gente tem, inclusive, nos nossos treinamentos, o oferecimento do projeto, né, do suporte. Então a turma tem isso aí na mão já, é algo que já está rodando aí, circulando aí entre todos os apicultores. Quem não tiver fácil de montar, fácil de instalar, super tranquilo. Quem né? não tiver esse projeto, participa do nosso treinamento gratuito que vai receber. Que vai receber. Sem custo. Porque a gente já falou, inclusive, assim, da escolha do local para o apiário, dessa importância. Mas é importante também ficar claro como que é a rotina de ir no apiário. Eu, como apicultor, eu tenho que ir no apiário todo dia? Tem não, gente. Apiário você vai na média Nossa, de 15 em 15 dias. Mas no galinheiro vai todo dia, professor? Galinha tem que ir todo dia. Galinheiro você tem que botar comida pra galinha. todo dia, A professor? galinha ela busca a comida dela? Não. A galinha busca a água dela? A galinha limpa a casa dela? De jeito nenhum. E o porco? Vamos falar do porco. O porco busca a comida dele? O porco busca a água dele? O porco limpa a casa dele? Não, o porco faz um chiqueiro. Agora a abelha não. A abelha, diferente desses outros animais, ela tem milhões de anos de evolução a mais do que o boi, do que a galinha, do que o porco, do que o peixe. Milhões de anos de evolução. Então, se você imaginar toda a evolução da classe dos artrópodes, né, que são os insetos, então você tem ali uma adaptação que levou esse animal a uma independência muito grande.
Então a abelha você não tem que colocar comida para ela. Não que você não coloque. Você coloca no período de fome. Sim. Senão enxame e morre. Mas você não coloca todo dia. Ela não vai produzir mel da alimentação que você dá para ela. Ela vai produzir mel das flores. Ela vai buscar comida. Ela vai buscar a água dela, ela vai limpar a casa dela, ela vai se defender, ela vai criar um ambiente adequado de limpeza da colmeia para impedir a reprodução de bactéria, fungo, levedura, vírus. Então é um animal muito independente. A abelha está lá trabalhando, você está na cidade, você está no seu emprego, você está na sua casa, você está na sua rotina. E a abelha está na rotina dela também. De 15 em 15 dias, na média, você vai lá visitar a abelha para quê? Para ver se ela está armazenando o mel adequadamente, se ela está armazenando o pólen adequadamente, se a rainha está fazendo postura adequadamente, se ela está ali com todo o conforto biológico adequado para quando chegar o período da safra do mel, ela fazer a superprodução de mel para você. Esse é o trabalho do apicultor. Então o apicultor é o que trabalha menos. E no dia que eu vou no apiário, programou, final de semana agora eu vou para apiário. Eu tenho que ficar lá 8 horas corridas? Não, você vai ali para o apiário ali, um apiário, por exemplo, vamos dar um exemplo aí, um apiário de 30 a 50 colmeias, né, Thiago? Qual o tempo médio, é um número né, que o bacana. apicultor... A gente até tem essa estimativa que praticamente 90% dos apicultores brasileiros têm entre 30 e 50 colmeias, então a maioria tem isso. É interessante que com mais de 700 colmeias, não chega a 1% o número de apicultores. Dá 0,7% do total de apicultores que tem mais de 700 colmeias. Olha bem que dado interessante, é incrível. Interessante mesmo. Até 200 colmeias, até 200 é a metade. Então é uma coisa impressionante, ou seja, a maioria dos apicultores tem poucas colmeias. O apicultor tem entre 30 e 50 colmeias. Quanto tempo ele vai trabalhar no apiário? Ele vai trabalhar ali 2, 3 horas ali num dia de sábado à tarde. Num dia de sábado à tarde. Então é muito tranquilo o trabalho. E quantas pessoas, você falou aí na várias quantidades de colmeias por apiário. Quantas pessoas precisam, existe esse dado já, quantas pessoas precisam para trabalhar no apiário? Tem que ir uma turma grande? Não, o apiário é você e mais um. Isso aí é uma coisa que a gente sempre é regra, você e mais um. Agora, eu estou começando, professor, não tem ninguém ainda comigo. Eu não posso até 5 colmeias eu trabalhar sozinho, não? Pode. Até 5 colmeias. Com os EPIs corretos. Com todo o material de segurança, adianta, fumigador, tudo mais, luva, tudo direitinho, do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Agora, passou de 5, aí, amigão, aí, amigona, arruma mais um com você, porque não dá para ir sozinho, não. Você não consegue ter o controle das abelhas. Até por uma questão de segurança, né? Segurança. Sim. É por aí. Agora, a pessoa, até quantas colmeias 2 pessoas podem trabalhar? Até 150 colmeias 2 pessoas trabalham tranquilo. Tranquilo assim, né? Tranquilo trabalhando muito. Até para 3 pessoas, 250 colmeias. Para 4 pessoas, 450, 500 colmeias. E deixa eu fazer uma pergunta também. O professor falou em um apiário de 30 a 50 colmeias, até 2 pessoas tocam tranquilo, sem trabalhar muito. Tranquilo. 30 a 50. Trabalham quanto tempo por semana? Vou trabalhar por quinzena, 4 horas por quinzena. Olha que maravilha. Olha que beleza. 2 pessoas. Quanto rende um apiário de 30 a 50 colmeias? Um apiário de 30 a 50 colmeias, o apicultor fazendo todo esse manejo correto, de 15 em 15 dias, na média. Tem época que trabalha mais, tem época que trabalha menos. Na média de 15 em 15 dias, 30 colmeias vai render em torno de 2 toneladas de mel por ano. Ah, professor, mas indo só 4 horas por quinzena? É, amigão, porque não é você que vai fazer o mel, é a abelha. É a abelha que vai fazer o mel. Que fique claro isso, né? Ah, não, pessoal, eu que produzo mel, você não produz nada, amigão. Quem produz é a abelha. É a abelha que vai no mato, é ela que busca água, é ela que defende, é ela que ataca o predador, é ela que constrói o favo, é ela que armazena o produto, é ela que matura o produto, é ela que faz o mel ali, ó, operculadinho, bonito, madurinho, no ponto de colheita. Você só deu o conforto biológico para ela, você só deu a condição para ela. Você deu a condição para ela, ela vai te dar o mel. Ela vai te dar ali um apiário de 30 colmeias, 2 toneladas de mel. Tô vendendo lá meu mel lá, Thiago, por enquanto a R$60. Já tô cogitando aumento. Já estou cogitando aumentar para R$70 o quilo. E o que é então esse faturamento? Já produção é isso? Eu posso falar então que produção é de 2 a 3 toneladas. 2 toneladas. Mas joga no número de 2 toneladas. 30 a 50 colmeias. Ah, sim. 30 a 50 colmeias de 2 a 3 toneladas. Até um pouquinho mais de 3. Ou até mais que isso. Bacana. E faturamento? Professor? E faturamento? Nesse preço aí. Eu estou cogitando já aumentar meu mel para R$70 o quilo. Você tá doido, professor? Tô doidão. Tô doidão. Eu tô doidão, porque quanto que tá custando um saco de açúcar hoje? Nossa, tá caro. Tá quase R$20 já um pacotinho de 5 sacos de quilos.
Isso. Ah, R$4 o quilo. R$4 o quilo. Tal da inflação. Mas nós estamos falando de R$4 o quilo de um veneno, que é o açúcar cristal. E o mel é o quê? É o alimento mais saudável do mundo. Então agora eu vou perguntar uma coisa para vocês. É caro para montar o apiário? Mas antes disso aí. Deixa eu só concluir a ideia do É porque faturamento. já tá falando de... Não, mas vamos só ler, porque o pessoal tá aqui curioso. Lá, por exemplo, apiário, vou dar um exemplo do meu apiário Meia Ponte. Isso. Meu apiário Meia Ponte. Eu tirei no ano passado no apiário Meia Ponte, eu fechei ali quase 1.900 quilos de mel. Mas em 2020 eu fechei 2.400. Ali eu sempre fecho na média 2 toneladas por ano. No preço hoje, R$60 o quilo, 2 toneladas de mel vezes R$60 o quilo. Nós estamos falando de mais de R$120 mil. Mas eu vou aumentar meu mel agora para a faixa de R$70 o quilo. Eu já vou aumentar. Porque está todo mundo já vendendo esse preço. Você chega no Carrefour, você chega no Walmart, você chega nos grandes atacadistas, todo mundo já está vendendo a R$70 o quilo. Não, professor, mas aqui na feira é R$15 o quilo. E quem disse que o mel da feira é o mel que tem ali todas as certificações, tem todo o cuidado, tem toda a montagem do apiário correto, tem todo o controle de qualidade estabelecido? O grosso do mel que fica no Brasil, porque 60% vai para exportação, 40% fica aqui dentro. Dos 40% que fica aqui dentro, 90% é vendido nos grandes supermercados e hipermercados. Só 10% que é vendido em feira e na mão do apicultor. E todo mundo vende o mel lá dentro dos supermercados a quanto? A R$70 o quilo. Ninguém está vendendo mais a 60. Então meu mel está barato, mínimo, Thiago. No mínimo 70. Até No mínimo 70. Você acha lá. Então eu vou aumentar. Agora você imagina 2 toneladas a R$70 o quilo. Meu faturamento vai passar de 140 mil. E não vai acompanhar a inflação. Não vai acompanhar a inflação ainda. Professor, olha só, o professor falou sobre a questão dessa concorrência do mel da feira. Ontem estivemos em São Paulo, a gente até gravou um videozinho e mandou no grupo dos alunos premium, do WhatsApp. Não sei se o professor viu lá. Estava olhando a questão do congresso. E conversando com alguns colegas lá, que até estão vindo aqui para Goiânia, eles estavam comentando, professor, e o pessoal com muita orientação. Eles falam, olha, hoje o grande dor do brasileiro, em questão da apicultura, em questão da mel, a grande dor é questão de qualidade e veracidade do mel. O brasileiro não confia no mel. Não confia. Ele não confia no mel que está ali dentro do supermercado, dentro do atacadista. Mas olha que interessante. Não confiando, 90% do mel que fica dentro do Brasil é vendido lá. É vendido lá. Não confiando. Será que não confia mesmo? Mas a grande dor do brasileiro, falou mel, o cara ele se questiona. É verdadeiro? É verdadeiro. Mas todo mundo pergunta, esse mel é puro? Todo cliente. A pergunta que eu mais recebo na Companhia da Abelha há quase 40 anos, seu mel é puro? Aí eu respondo brincando com ele, não, fulano, meu mel é puro, é o mais puro mel de marimbondo. Aí ele dá uma risada, eu dou uma risada também, tá aquele trem todo e eu acabo vendendo para ele. Aí onde está um grande ponto que a gente vai trabalhar muito também no congresso, essa questão da sua marca, né? Como sua marca. Você cria essa inteligência, passa inteligência para o cliente. A gente já tem marcas no Brasil muito fortes de mel, que são lembradas inclusive pelo consumidor e que já receberam até vários top of mind aí do Sebrae, inclusive. Porque o Sebrae ele tem uma pesquisa que ele faz todo ano, até parou agora em função da pandemia, mas eles vão voltar, que é pesquisar aquelas marcas mais lembradas pelos consumidores. E eles já fazem isso em São Paulo, já fazem isso no DF, faz isso em Belo Horizonte, no Rio, as marcas de mel. Então você pega, por exemplo, em São Paulo, a marca mais lembrada de mel no estado de São Paulo é a Apsflora. A Apsflora é a mais forte. É a marca mais lembrada. Em Brasília é a Mel do Sol. O Léo Cardoso vai até estar com a gente no congresso. Vai estar lá. Que é dono lá do apiário Mel do Sol. Já ganhou 8 top of mind seguido no DF. De marca mais lembrada pelo consumidor brasiliense. Eu tenho uma vivência especial com relação ao mel no mercado e o mel de feira ou do apicultor. A gente tem a nossa produção, né? E eu fui sondar um mercado daqui de Goiânia para ver a possibilidade da gente fornecer o nosso mel para venda no mercado. Não deu negócio, assim, por questões de preço e de quantidade, mas aí ele falou para mim assim: eu não compro o mel que eu vendo aqui, eu gosto de comprar o mel do apicultor. Já que não deu certo o negócio de colocar o mel no mercado, ele queria comprar o meu mel para consumo próprio. Ou seja, o dono do mercado não consome o produto que ele vende e ele prefere comprar do produtor.
Direto pro Tem essa dor, sabe, essa dificuldade. desconfiança. A dificuldade muito grande do E apicultor, até muitas hoje vezes... eu forneço mel para ele, assim, de 2 em 2 meses, ou de mês em mês, depende do mês. Ele falou, traz 1 quilo de mel aqui, 2 quilos de mel aqui. E tá sendo esse nosso convívio, sabe? A dificuldade muito grande que o apicultor tem para poder colocar o produto no mercado é ele achar que a produção dele é uma produção grande. Eu tenho 30 colmeias, produzo 2 toneladas de mel. 2 toneladas de mel não dá nem pro gosto, não dá nem pro cheiro. Você tem que manter 2 toneladas não é nada. Um fornecimento contínuo, Se você pegar um supermercado de bairro e fechar um contrato com o supermercado de bairro para você entregar mel para ele, as suas 2 toneladas não dão para atender. As pessoas, elas têm uma ideia muito errônea de como funciona o mercado de mel no Brasil. Sim. Se vende mel demais no Brasil e o consumo de mel no Brasil aumentou. Vou falar isso aqui mais uma vez. Atenção Sebrae, atenção Ministério da Agricultura, atenção a Associação Brasileira dos Entrepostos de Mel. Está na hora de fazer uma nova pesquisa de consumo. E não é difícil a gente calcular isso. Se o Brasil ele bateu 46 milhões de quilos de mel. 46 milhões de quilos de mel no ano passado em produção. 40% ficou dentro do Brasil. Então nós temos aqui 18 milhões e 400 mil quilos de mel. Agora vamos pegar 220 milhões... Opa, desculpa, não é isso aqui não. 18 milhões... Epa, calculadora ruim. 18 milhões e 400 mil quilos de mel dividido por 220 milhões de brasileiros. Você vai encontrar o patamar de 85 gramas de mel por brasileiro. O último dado levantado pelo IBGE, que é usado até hoje em todos os organogramas de palestras e tudo mais, aponta o consumo de quanto? 60 gramas. Que é um dado oficial, né? Professor, isso é nada. 60 para 80 gramas não aumentou nada. 60 para 80 gramas, nós estamos falando de 23 gramas a mais. 23 gramas a mais, vezes 220 milhões de brasileiros, nós estamos falando aqui de quase... quase 60 foi para 80, né? 4,6 milhões de quilos de mel a mais consumidos dentro do Brasil. Apenas com o aumento de 23 gramas per capita por brasileiro ano de consumo. 4,6 milhões de quilos de mel a mais. É muito mel. É muito mel que aumentou o consumo. E quando a gente aumentar isso para 100 gramas, para 110 gramas, para 200 gramas, para o dia que o brasileiro descobriu o mel igual o americano descobriu, que consome 900 gramas por americano ano. O suíço que consome 1.500 gramas por suíço ano. O alemão que consome 1 quilo por alemão ano. O mel vai para R$200 o quilo. O mel vai para R$200 o quilo. É o que a gente vê. O que a gente vê é o quê? O brasileiro, ele tem o apiário dele, 30, 50, 100 colmeias. Eu produzo aqui 2, 3, 5, 10 toneladas de mel. Eu produzo muito mel. Você não produz nada, amigão. Você não produz nada. Você não tem mel para atender o mercado. Porque eu procurei o supermercado não quis fechar contrato comigo, porque ele pediu uma quantidade muito grande, mas é o que ele pede mesmo. Sim. E você tem que honrar isso no contrato. E esse é o grande problema dos pequenos produtores. É o grande gargalo do pequeno ele produtor. Até tem para quem vender, mas ele não consegue produzir o suficiente para cumprir um Exatamente. contrato no supermercado. E manter uma continuidade de venda, porque não adianta você pegar a sua produção e vender toda em 2, 3 meses, sendo que a sua colheita vai ser só daqui 6 meses. Exatamente. Você tem que manter essa continuidade para você ter o seu cliente. É a coisa que a gente, inclusive, mais tem visto aí com os nossos alunos da Escola de Apicultura. Os nossos alunos da Escola de Apicultura já estão vivendo isso. Professor, eu produzi meu mel, fiz minha primeira colheita, 500 quilos, 600 quilos, 1 tonelada, 2 toneladas, não deu nem para o cheiro, meu mel acabou e eu estou passando vergonha com meus clientes. O mel acabou e ele não tem mel para atender. Porque a gente ensina a pessoa a consumir o mel, a pessoa aprende, gosta e de repente acaba o mel. Aí ela vai numa pessoa que não tem, digamos assim, uma idoneidade do produto, consome o mel que não é puro. Que não é puro, entre aspas. Aí acaba toda aquela sua educação alimentar, vai por água abaixo, porque ele fala assim, tá vendo? Comprei um mel que não é bom. Mel falsificado, e é falsificado mesmo, que o falsificado não é só aquele que é alterado na composição química dele. Às vezes é até o mel natural, mas que foi ali beneficiado em condições totalmente inadequadas.
Mel falsificado é todo mel dentro de garrafa de caninha 51 com sabugo de milho. Todo é. Todo ele é. Tem muito contaminante, né? A gente Tem muito, acaba... às vezes ele até lava muito bem a garrafa. Não, mas eu peguei a garrafa e levei bem. Beleza, amigão. Mas você enfiou lá uma escova lá dentro da garrafa para poder lavar, higienizar, aplicou álcool 70, fez tudo bonitinho. Então não tem. Então Tem mel puro é um mel realmente que é beneficiado em condições adequadas. Está acabando o nosso tempo aqui. Mas a Jane tinha feito uma pergunta sobre a questão de custo, né, Jane? É que vocês começaram a falar de valores aí, já veio logo na minha cabeça assim, quem quer montar o apiário, é caro fazer isso? Olha, a gente até calculou no último treinamento, né, Thiago? Para você montar hoje um apiário aí com 10 colmeias, que é o número que a gente orienta o pessoal a começar, no máximo 10. Você vai ter um investimento aí na faixa aí de 13 a 14 mil reais. 13 a 14 mil reais. Quando é que você vai ter a primeira colheita dessas 10 colmeias? Num prazo de até 18 meses. Mas em questão de custo, quando a gente fala esse custo para montar um apiário, não significa só o apiário em si, né? Entra colmeias, entra tudo. Equipamento de segurança. É o custeio. Quando a gente fala custo, entra investimento inicial mais custeio. Investimento inicial mais custeio é o custo que você tem para poder iniciar seu apiário. Os equipamentos... Não é nem só Não, apiário. Equipamento não entra não. Com 10 colmeias não tem equipamento não. Não, de segurança. De segurança, só É isso. Equipamento de segurança tem. Me expressei Seria- mal. Equipamento de beneficiamento aqui não tem. Não tem. Mas entra tudo. Entra colmeia, entra suporte, entra cera, entra as ferramentas de trabalho, entra o material de segurança. Mas, contando com uma atividade do agro, é caro ou é barato? Vai comprar uma colheitadeira de soja. Eu achei incrível, não é porque é muito caro. Que caro, gente. Vai plantar soja, vai criar boi, vai criar vaca. Quanto que custa um bezerro hoje? Quanto que tá lá, Thiago? Para começar... Vai fazer um curral. Para começar, você não começa uma produção de gado, uma criação de gado, com 10 cabeças de gado. Não começa. E detalhe, É prejuízo eles ainda colocam que os bons criadores, os muito bons, eles conseguem colocar ali 2 cabeças de gado para cada hectare de terra. É verdade. 2 cabeças de gado para cada hectare. Um hectare são o quê? São 10 mil metros quadrados. O que você precisa para montar um apiário? Uma área de 12 metros por 30, 360 metros. Só daí o custo já vai lá para baixo. Então quanto que custa um bezerro? Uns 3 mil reais hoje? 2, 3 mil? Vamos colocar em barato a 2 mil reais um bezerro. 2 mil reais, pronto. 2 mil reais um Nossa, bezerro. você vai Eu vou matar começar... a pecuarista ainda. Eu vou começar com 20 bezerros, beleza. Então você vai ter que investir ali 40 mil reais só no bezerro. Só que para cada 2 bezerros, criando bem, você tem que ter 1 hectare de terra. Então você vai ter que ter quantos hectares? Você vai ter que ter 10 hectares só para colocar as 20 cabeças de bezerro. Para ele crescer, engordar bacaninha, se for vaca produzir leite, se for gado de corte, para ele poder crescer e engordar. Para ir para o abate. Aí tem o custo ainda de você ter o seu curral, tem o custo ainda se você for tirar o leite, de você ter que ter o resfriador do leite, porque senão o leite, com 2, 3 horas ele já aumentou a acidez dele, já caiu a metade do valor que você iria faturar. Exatamente. Valeu a pena? Será que valeu a pena? Quanto que custa 10 hectares de terra hoje no Goiás? Quanto que custa 10 hectares de terra hoje no Tocantins, no Mato Grosso, em São Paulo, em Minas? Quanto custa aí na sua região? Você Quanto tá que ouvindo a custa gente? aí na sua região? E quanto que custa você ter uma areazinha de 12 por 30 metros? Um lotezinho, dentro da fazenda. Que a terra não precisa nem ser sua. Que você pode locar sua terra, você pode fazer uma permuta. A gente tem lá o nosso curso de instalação de apiário em terras de terceiros. Os grandes apicultores não têm terra. Então, quando a gente coloca 10 colmeias, você tem um investimento de 14 mil reais, é nada. Porque por baixo de uma criação de gado, se você pegar aí 10 cabeças de bezerro, você vai ter que fazer um investimento tranquilamente aí perto de 600 mil reais. Isso é dinheiro. E é barato ainda. E Se você for comparar ali uma sojicultura, é milhões. Foi interessante você falar, da pessoa que você foi visitar, porque o apiário normalmente ele fica na área improdutiva da fazenda, que é onde é a reserva legal, onde é que tem a mata, aquela área ali que você tem na propriedade, que você não produz, que o pecuarista olha e fala assim, olha o tanto de dinheiro que eu estou perdendo, podia ser tudo pasto, você coloca o apiário. Coloca o apiário. Ou seja, você torna viável até a sua área de proteção permanente. Sim. Até a sua área de APP, que hoje todo mundo é obrigado a deixar na propriedade por força da Lei Ambiental de 2012. Do novo Código Ambiental Brasileiro de 2012, que está completando 10 anos.
né? Todo mundo é obrigado, todo mundo tem que fazer aí o CAR, né? Que é o Cadastro Ambiental Rural, né? Daquela área. Então, para viabilizar tem que ser assim. O tema inicial era como funciona um apiário. Será que a gente conseguiu atingir esse objetivo de dar uma... Uai, eu acredito que sim, né? Deu uma ideia, não deu? Como que funciona, Se né? faltou alguma coisa, o pessoal deixa um recadinho pra gente, escreve aí o que a gente poderia ter comentado. Dá a sugestão, porque assim, a gente pode voltar nesse tema. Exatamente. E pode abordar mais pontos aí. É por aí, né? Ô, gente, a gente agradece aí a presença de todo mundo aí, 295 colegas assistindo. Gratidão demais, né, Jante? Foi mais top, de 300 né? pessoas hoje. Deu mais de 300. Que coisa boa, uma muito turma bom. boa. Bacana, gente. Sinal Isso que aí. as pessoas estão interessadas. Lembrando que Com você certeza. pode assistir o Podmel no YouTube ou no Spotify. O Exatamente. Spotify também está disponível lá. Firme aí com a gente aí, fazendo todo o trabalho. Isso aí, gente. Bom demais, pessoal. Valeu, Jande. Valeu demais. Foi Valeu, perfeito. Thiagão. Valeu, professor. Gente, um abraço a todos, então. Até o nosso próximo episódio. Um abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.